o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Another plane just hit. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou o real. This is what it's like just to get out the front door. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou A pior desde 1997. It is the deadliest terror attack in France. Destruindo a vegetação, destruindo as casas, revirando. A Itália atingiu o pico de mortes pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. A Agência Nacional. Toda vez que estoura uma guerra, toda vez que alguma doença aparece no mundo, as pessoas apontam para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas será que os 4 cavaleiros do Apocalipse têm algo a ver com esses episódios? Os 4 cavaleiros estão lá em Apocalipse 6, mas para a gente entender o contexto disso, para a gente entrar, a gente precisa ver o Apocalipse 5. Apocalipse 5 a gente tem 2 contextos, o contexto macro e o contexto micro. O contexto macro acontece quando Deus resolve criar um anjo chamado Lúcifer, que significa luz da aurora. Esse anjo, ele se rebela lá no céu, como a gente já sabe. Ele cria no coração dele o orgulho, a inveja. Ele começa a se questionar, ele começa a querer ser igual a Deus. Ele começa a se questionar e começa a questionar o próprio Jesus lá. Lúcifer realmente era um anjo muito importante lá no céu. Ele cuidava do coro celestial. E todas as músicas, elas estavam falando sobre adoração a Deus, adoração a Jesus. E ele começa a pensar, por que não a mim? Então, ele começa a ilubridiar, ele começa a falar com os outros anjos, dando a ideia de que a lei de Deus é desnecessária e a lei de Deus não pode ser cumprida, é impossível de ser cumprida. Então, lá em Apocalipse 12, a gente vai entender que houve guerra no céu. Jesus e seus anjos e Satanás e seus anjos. Satanás foi expulso com 30% dos anjos. E aí Satanás vai vagando pelo mundo e encontra a terra. Então, ele engana Eva e aí começa o pecado no mundo. Como ele não conseguiu ser adorado no céu e foi expulso do céu, ele vem para a terra para tentar ser adorado. Esse contexto macro, ele significa 2 palavras, adoração e obediência. E todo ser, todo e qualquer ser aqui na terra que não está adorando Deus, automaticamente vai se adorar outro ser. E esse outro ser está esperando a adoração, que é o próprio Lúcifer. No contexto micro, nós temos João na ilha de Patmos, onde ele tem uma visão única do trono de Deus. Ele vê o trono de Deus, o arco-íris ao redor do trono, os 24 anciões, os 4 seres viventes ali, uma visão única. Onde ele olha, quem está no meio do trono é o próprio Deus. E aí, ao meio, de repente, nessa visão, ele vê que Deus está com um livro na mão, que era em forma de selo, em forma de rolo, com 7 selos. E, de repente, um dos seres viventes pergunta quem é digno em todo o universo de abrir esse livro. João, ele olha e percebe que nem ele, nem o próprio Deus era digno, ninguém ali era digno. Então ele começa a chorar, num desespero ele começa a chorar. E de repente um dos seres viventes se levanta, vai até João e diz, João, se acalme. Tem um sim, João, que é digno de abrir os 7 selos. E quando João olha de novo para o trono, tem um do lado dele, que é o próprio Jesus. E Jesus é digno de abrir os 7 selos. Então Jesus pega com seu dedo e abre o primeiro selo, que é o cavaleiro branco. Ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, quando Jesus abre o primeiro selo, diz assim, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ali João vê um cavalo branco e o seu cavaleiro, e esse cavaleiro tinha um arco e uma flecha, e também uma coroa. Então dá a impressão que ele estava entrando por uma guerra, mas ele já entrou vencendo, E o que significa esse cavalo branco? Significa um período da história do cristianismo, e ele foi muito bem marcado o início dele. Foi quando Jesus foi para o céu, quando Jesus se despediu dos seus discípulos e foi para o céu. E antes dele ir, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos, vão e preguem até os confins da terra. E por que o cavalo branco? Por causa da pureza. O evangelho, no começo dos tempos, no começo de tudo, nos primeiros séculos, foi pregado com a maior pureza. Os discípulos, eles iam por muitos lugares pregando, várias pessoas eram convertidas, 3.000 pessoas eram convertidas como em Atos, que Pedro prega, e era o evangelho puro. Eles não ousaram ensinar o que Jesus não tivesse ensinado para eles.
Então eles foram puro com o evangelho, por isso um cavalo branco. Só que aí o inimigo de Deus, ele viu que mudou o contexto. Ele queria o quê? Ele queria adoração. E agora a obediência e a adoração estavam sendo voltado para Jesus, o maior inimigo dele. Então ele se irrita. E aí abre o segundo selo do Apocalipse, o cavaleiro vermelho. Apocalipse 6, versículo 3 vai falar do segundo cavaleiro. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo servente dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Um cavalo vermelho não poderia significar outra coisa, senão morte, sangue. Por causa da pureza do primeiro cavalo, do cavalo branco, Satanás se enfureceu com a igreja. Então começou o período do cavalo vermelho, que é o período onde Satanás muda sua estratégia e agora ele quer matar os cristãos. Ele converte todos os soldados romanos contra os cristãos e agora era proibido ser cristão. E acontece uma das piores perseguições na história contra os cristãos. As fotos e as imagens do Holocausto ainda são pequenas perto do que aconteceu com alguns cristãos. Nós temos o exemplo da Felicita, onde ela viu os 7 filhos dela morrerem e depois ela foi assassinada com a espada do sangue do último filho que tinha sido fincado a espada. Nós temos a história de Policarpo, por exemplo, que foi um homem velho que eles deram uma chance, eles gostavam dele, eles deram uma chance, eles falaram para Policarpo: o imperador vai te dar uma chance, se você prometer nunca mais falar desse Jesus, prometer negar esse Jesus, você não vai morrer. E aí Policarpo olhou para eles e falou assim: eu tenho 86 anos, e na minha vida toda Jesus nunca me abandonou, eu não vou abandonar ele. Essa estratégia de Satanás deu errado, porque quanto mais pessoas morriam pelo evangelho, mais pessoas se convertiam. E o próprio Lúcifer conseguia impedir os pensamentos das pessoas de conversão. Os cristãos eram mortos em público para as outras pessoas olharem os cristãos morrendo e ficarem com medo de serem cristãos e não quererem serem cristãos. Só que isso dava no sentimento das pessoas um sentimento de tipo assim: nossa, mas o que é esse evangelho? Eu quero conhecer esse evangelho. Porque as pessoas morriam louvando a Deus, morriam felizes, morriam com uma aparência feliz, queimados, torturados em praças públicas. Isso era um testemunho. E até Tertuliano, que viveu naqueles tempos, ele diz assim: o sangue do mártires é semente para o cristianismo. E aí, mais uma estratégia de Satanás deu errado. E aí que vai entrar o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto. Apocalipse 6, versículo 5 vai falar sobre o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro servente dizendo: vem então. E eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu uma voz dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Se no cavaleiro branco significava pureza, o cavaleiro preto, obviamente, no mundo das cores, o oposto vai significar impureza. Constantino, vendo a situação que estava o Império Romano, que estava muito fraco, ele pensou: pronto, religião, eu vou conseguir vou conseguir unir os povos. E tinham 2 grandes religiões naquele tempo, o paganismo e o cristianismo. Ao longo da história, ele sabia que os cristãos não iam se tornar pagãos, mas ele pensou: e o contrário pode acontecer. E aí começa a se misturar o paganismo com o cristianismo, porque acontece: Satanás viu que o seu plano de matar os cristãos não estava certo, porque estava crescendo muito, então ele resolveu misturar a verdade com a mentira. Quando se mistura, alguns líderes da igreja, eles resolvem aceitar aquilo ali, porque eles estavam recebendo muitas honras, muitas coisas, e eles aceitam sujar aquela mensagem que antes era pura, eles aceitam sujar junto com o paganismo. A ideia era deixar os pagãos à vontade dentro do cristianismo. Então, os pagãos tinham costumes, por exemplo, de pagar para ser salvo. E aí, dentro do cristianismo, se criou a indulgência. Os pagãos eram acostumados a adorarem deuses que eles encostavam, que eles pegavam, que eles olhavam. Não era acostumado a ver um deus que não tivesse rosto. Começou-se a criar imagens para adorar dentro do cristianismo. E junto com essa mistura acontece uma das piores coisas no cristianismo. Algo que na Bíblia foi escrito pelo dedo de Deus, então eles decidem mudar. Para a aceitação de adoração de imagens, é tirado o 2º mandamento, que diz: não adorarás imagem. E ao longo da história, eles sabiam que era o costume de 10 mandamentos serem escritos, 10 mandamentos, historicamente. Então, para não ficar tão escandalizado, eles dividiram o último mandamento em 2. Então, se ficou 10 mandamentos.
Mas ainda os pagãos e Constantino, que foi o imperador da época, ele era acostumado a venerar e adorar o deus do sol. E então ele trouxe isso para o cristianismo. Então ele trouxe o domingo, mudando do sábado para o domingo. E aí foi esquecido o mandamento do sábado, que diz lá em Êxodo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado. Um paganismo que entrou na igreja foi da adoração do sábado pro domingo. Então eles começaram, ou muitos cristãos começaram a adorar o domingo e santificar o domingo. E o domingo, até hoje, em inglês, significa dia do sol, Sunday, que era o deus de Constantino que ele adorava. E para os pagãos não se sentirem tão excluídos, foi então posto o domingo no lugar do sábado. Então muitos cristãos começaram a adorar a Deus no dia de domingo. No final do versículo 6 vai dizer, João escreve, não danifiques o vinho e o azeite. O que significa isso? Haveria cristãos naquele tempo que não iam ir junto com o paganismo. Haviam pessoas que iam se manter puras, junto com o cristianismo puro. E depois é aberto o quarto selo, que vai vir coisa pior por aí. Apocalipse 6, versículo 7 vai falar do quarto cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto selo vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Essa cor do cavalo amarelo já nos indica, em algumas versões fala como esverdeado, é uma cor como depois da morte, uma morte já em decomposição, que já nos indica uma mortandade e circunstâncias muito difíceis e uma nulidade do Evangelho, da Bíblia. O cavalo preto foi dado para muitos cristãos, bens materiais, para os líderes religiosos. Os líderes que aceitaram isso foram crescendo cada vez mais. Os bispos, eram os bispos daquela época. E aí o Império Romano foi se diminuindo e surgiu o Papa. Começou os papas a dominarem, então, aquelas áreas, na área política e na área religiosa, governar os grandes impérios. Eles ganharam tanto poder, se cresceu tanto, alguns papas naquela época que teve alguns que se denominavam o representante de Deus aqui na Terra. Acabaram cometendo uma das maiores atrocidades. Começaram a perseguir, começaram a chamar de bruxos, começaram a não gostar das pessoas que seguiam a Bíblia. E começaram a proibir o uso da Bíblia, das pessoas que tinham acesso às coisas que Cristo tinha dito. E aí se criou a Inquisição, que foi um momento terrível, foi um dos piores momentos. Muitas pessoas fiéis à Bíblia, fiéis a Deus, estavam e morreram através da Inquisição. A perseguição do cavalo vermelho não chegou perto do que aconteceu no cavalo amarelo, foi muito maior e era uma perseguição de cristãos para cristãos. Nesse período as perseguições ou as torturas eram muito piores do que o do cavalo vermelho. Por exemplo, eles pegavam uma pessoa que adorava a Deus, era cristão verdadeiro, queria seguir a Bíblia, realmente um cristianismo puro, colocavam ela no meio, colocavam um cavalo de um lado, outro do outro, amarravam uma perna em um cavalo e outra no outro cavalo e soltavam em algum lugar, até a pessoa morrer de hemorragia. E esse momento histórico foi diabólico. Era cristão perseguindo os cristãos. Era pessoas cristãs matando os seus próprios membros. Isso não é algo de Deus. Parece que Satanás ganhou a guerra, né? Parece que ele ganhou aquela obediência, aquela adoração que foi falado lá no começo, mas não. No primeiro cavalo fala que ele saiu vencedor e saiu para vencer. E a gente sabe que no final dos tempos, Jesus, ele diz que vai acabar completamente com o mal. Não se levantará mais o mal. E aí Jesus vai acabar eternamente com esse mal terrível da terra. E não vai mais existir mal, nem morte, nem choro e nem dor. Amém, meu amigo. Fica com Deus, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo. Manda para quem não conhece a Bíblia, para quem não conhece os 4 Cavaleiros do Apocalipse, manda esse vídeo para eles conhecerem, para eles aprenderem um pouco sobre a Bíblia. É algo muito importante, principalmente agora nos fins dos tempos que está acabando o mundo, a gente aprender sobre o Apocalipse, sobre Jesus, sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Fica com Deus. Tchau, tchau.